Presidente, o PDM, finalmente, 27 anos depois, vocês pegaram num documento que estava estagnado, renovaram. O que é que vai trazer? E fale-nos um bocadinho sobre esse processo, que é um dos processos complicados nas autarquias. É de facto um processo, permita uma expressão, monstruoso, de um esforço enorme que muitas das vezes consome recursos humanos, e eu, deparando-me pela primeira vez com um processo desta envergadura, não tinha sequer noção clara do que era um processo deste, mas bastante difícil, onde são muitas as entidades que estão associadas à sua, no fundo, àquilo que é a produção do documento final, e que carece de muita negociação neste âmbito. Estamos a falar, de facto, de um PDM de 97, que vem trazer, acima de tudo, aquilo que as pessoas queriam, que era que o PDM fosse concluído, percebendo a dificuldade que muitas das vezes existia no PDM atual que nós temos, mas que estamos aqui, neste momento, a fazer, no fundo, uma viragem muito grande. Estamos a falar, passado um PDM de primeira geração para um PDM de terceira geração, e quando falamos de terceira geração somos dos primeiros municípios a executá-lo, que tem muitas implicações e muitas alterações, muitas diferenças relativamente àquilo que eram os processos de evolução de um PDM. Para dar nota, hoje não é possível ter uma zona urbana onde não haja infraestruturas, por exemplo, e falemos das mais básicas, a água e o saneamento. Estamos a falar de um concelho em que a cobertura de saneamento em 2017 rondava os 30%, pouco mais, e nesse sentido seria muito difícil defender qualquer PDM e qualquer esticar de zonas urbanas. É um processo difícil, porquê? Porque nós começamos, ao contrário daquilo que as pessoas muitas das vezes acham, a Câmara não pode, num PDM, fazer o que quer, não pode pegar e passar qualquer zona que exista para a zona de construção. É exatamente um processo inverso, em que o território é dominado por todas as outras entidades. Podemos falar da Reserva Agrícola, da Reserva Ecológica, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, mas como muitos outros que fazem parte do nosso território, até a própria agora, com o problema do lítio, que muito falado nos últimos tempos, a Direção-Geral de Energia e Geologia também tem aqui o seu papel a fazer, mas estamos a falar de perto de 3 dezenas de entidades que dominam o território. O que é que a Câmara tem que fazer? É um processo de conquista, é quase como estarmos a conquistar território para poder que esse território passe a ser zona de construção. Há muitas alterações, vamos ter 2 tipos de solo apenas, o solo urbano e o solo rústico. Dentro do solo urbano vamos ter aquilo que são os aglomerados urbanos. Dentro do solo rústico existem também zonas onde é possível construir, é preciso que as pessoas percebam isso, nomeadamente os aglomerados rurais, sejam eles de tipo 2 e de tipo 1, como nós temos no caso do PDM de Felgueiras, mas haverá outras partes, não estando mesmo em aglomerados, que poderá ser possível construir, desde que não estejam em reserva agrícola ou reserva ecológica. Fizemos um processo longo naquilo que tem a ver, sobretudo, com a reserva ecológica, porque a mancha da reserva ecológica no nosso município é muito grande, ao contrário daquilo que possamos pensar, e quando falamos de reserva ecológica não podemos associar apenas a árvores e todos os espaços verdes. A reserva ecológica implica aquilo que tem a ver, por exemplo, com os montes ou com o declive dos terrenos, onde entramos nas questões da erosão, tem a ver com as linhas de água que estão identificadas e com as zonas ameaçadas pelas cheias. Tudo isso entra dentro da reserva ecológica. E, infelizmente, também temos, em determinados momentos, grandes dificuldades em poder defender zonas de construção onde achamos que elas até são precisas, mas que depois se deparam com estes problemas com a reserva ecológica. Temos também um tecido, apesar de termos uma vertente muito já urbana, a passarmos para um concelho de nível superior, é aí que nos queremos afirmar também no futuro e nos próximos anos, e foi isso que defendemos dentro deste PDM. Temos também uma vertente bastante agrícola ainda, o nosso concelho ainda tem uma parte muito rural e, nesse sentido, também é difícil negociar com a reserva agrícola. No entanto, tenho que deixar aqui uma nota de reconhecimento e agradecimento às entidades que connosco foram tratando deste processo ao longo destes anos. Estamos a falar de um processo que arranca há muitos anos. Foi iniciado já
por muitos presidentes de Câmara, muitos tentaram que ele chegasse a bom porto. Nós tivemos que agarrar neste processo quando chegámos à Câmara, como é sabido e conhecido, e também sendo direto, nós quando aqui chegámos sem conhecimento de qualquer dossiê, portanto tivemos que agarrar mais um processo que desconhecíamos de todo, que tivemos que o iniciar e que tivemos que no fundo tentar dar a melhor forma possível. O que é que fizemos para isso? Entendíamos que devíamos abrir um novo período de participação pública para que as pessoas pudessem vir pronunciar sobre aquilo que era a sua vontade, sendo certo, e temos que ser sérios com os felgueirenses, não vamos conseguir acudir àquilo que é a vontade de toda a população. É impensável. É impensável que no meio de um terreno desgarrado a não sei quantos metros, sem qualquer habitação, que seja possível construir uma habitação. Até poderá ser, mas aquilo que é a linha condutora no PDM não permite que isso aconteça de forma regular. O que é que fizemos? Para além dessa participação pública, entendemos que havia um ator ou atores que eram demasiado importantes para o nosso território tinham que ser auscultados. Falo dos presidentes de junta que nunca tinham sido ouvidos neste processo de revisão do PDM. Nesse sentido, chamamos todos os presidentes de junta, mostrando-lhes aquilo que tínhamos enquanto base, mas percebendo com eles aquilo que eles entendiam para cada uma das suas freguesias. Eles são os primeiros a perceberem o que o seu território precisa, aquilo que é o anseio das suas populações e a forma como ele deve ser implantado no terreno. Foi isso que fizemos e, nesse sentido, conseguimos produzir um documento que eu diria que, como diz a CCDR, somos o Conselho, certamente neste momento, que conseguiu esticar a maior malha urbana que existe em função do território que tem, porque a própria CCDR, entidade coordenadora deste processo, entendia que, tendo em conta os anos que o processo estava parado, que Felgueiras merecia aqui uma oportunidade para que isso pudesse acontecer. Deixaram-nos esticar com um compromisso nosso. Primeiro, um compromisso de fazer as infraestruturas, nomeadamente o saneamento, que era o maior déficit que temos, mas nós isso já o tínhamos assumido com os felgueirenses e, portanto, o nosso plano 2030 encaixou perfeitamente naquilo que é o plano de execução e de programação que os PDMs hoje exigem, portanto, está garantido nesse sentido, e também dando uma oportunidade às pessoas. E dando essa oportunidade, assumindo que durante um período que pode ir de 4 a 5 anos, as pessoas têm a oportunidade para poder construir onde hoje é identificado. O que é que pode acontecer? Se daqui a 4 ou 5 anos isso não vier a acontecer, os terrenos poderão reverter novamente para solo rústico. E, portanto, a oportunidade é agora, foi essa oportunidade que nos deram e é isso que os felgueirenses têm que entender e que não podemos continuar a especular conforme especulamos ao longo de quase 3 décadas, em terrenos que até tinham aptidão construtiva, mas que nunca ninguém os quis vender, queriam apenas e só valorizar o terreno que tinham, quando haviam pessoas que têm a necessidade e que precisam de desbloquear terrenos e nunca lhes foi dada essa oportunidade. Portanto, vamos tentar garantir essa oportunidade com regras e que as regras sejam iguais, mas que obriguem as pessoas efetivamente a fazer deste território aquilo que se pretende, que é consolidar, no fundo, as malhas que nós temos. Em termos de área de construção, vai responder às necessidades, estas primeiras necessidades ou mais prementes que o Conselho tinha neste momento? Nós tentamos acautelar dentro daquilo que eram as participações públicas o máximo. Os PDMs obrigam hoje a consolidar as zonas já existentes e, portanto, tentando fechar os aglomerados para que não haja dispersão habitacional, que é isso que não se pretende. A lei assim o exige. E, nesse sentido, fizemos esse trabalho de tentar, no fundo, controlar esse crescimento e fazê-lo de uma forma, no fundo, sustentável. Permitindo também aqui neste PDM salientar 3 ou 4 pontos que são extremamente importantes para nós. Nós somos um concelho fortemente industrializado, com grandes lacunas ao nível daquilo que são polos industriais e, portanto, tivemos que definir zonas industriais para que elas sejam feitas, embora estejamos já a avançar neste momento com uma delas, mas zonas que efetivamente sejam zonas industriais e que sejam preparadas nesse sentido. Nunca a tivemos. Parece impossível Felgueiras, que até tem grandes polos industriais, mas não tem, de facto, uma zona industrial que tenha sido construída de raiz para acolher as indústrias. É isso que se quer fazer.
É claro que o caminho e a própria lei obriga a que as indústrias fujam cada vez mais do meio das habitações e, portanto, tentar que haja esta separação, mas não podemos deixar de, no fundo, de assumir aquilo que hoje já temos. Se temos zonas onde já existem essas indústrias junto das habitações, nós vamos ter que tentar arranjar aqui formas de as poder, eventualmente, ir mantendo, e eventualmente poder, que se tiver necessidade de acontecer uma ampliação, que isso aconteça, mas também ao mesmo tempo criar incentivos para aqueles que têm que crescer mais um bocadinho, que se possam eventualmente deslocar para essas zonas industriais que queremos agora criar. Portanto, vamos fazer esse trabalho, está vertido no PDM. Há projetos também estruturantes e porque cada vez mais a questão da estrutura ecológica municipal tem um peso significativo naquilo que são os PDMs e que está vertido também no documento. Temos de ter cuidado em arrumar aquilo que são os nossos espaços, a sua preservação, a sua conservação, sejam elas das linhas de água, sejam elas os espaços verdes, sejam os parques que se devem criar por todo o concelho. Temos também essa preocupação e tivemos na construção deste processo, mas acima de tudo garantir aquilo que era importante para os felgueirenses, que é isso que eles querem ver vertidos, nesta conjugação no fundo, neste equilíbrio de forças entre aquilo que deve prevalecer, criar também aqui zonas urbanas ou zonas mesmo sendo rústicas, mas com possibilidade de construção, em que os felgueirenses possam ver, no fundo, garantido aquilo que é o seu sonho há muitos anos, em alguns dos casos, e possam efetivamente construir aquilo que querem construir. Acaba por fixar também mais as pessoas no concelho. Eu acho que é esse o caminho que temos de fazer. Nós não conseguirmos garantir a fixação daquilo que é a nossa população e procurando também atrair investidores e ao mesmo tempo novas pessoas para o nosso concelho, nós certamente nunca nos conseguiremos afirmar como um concelho de nível superior. Nós estamos a fazer esse caminho, estamos a tentar renovar aquilo que é necessário renovar, mas temos que neste documento fazê-lo. Estamos a falar, certamente não será o PDM que nós gostaríamos de ter a 100%, mas eu acho que é um PDM bastante robusto, certamente o melhor PDM possível e imaginário nestes tempos. Eu acho que não há nenhum município que conseguisse defender com o mesmo afinco, com a mesma forma que nós o fizemos, junto de todas as entidades, porque fomos batalhadores, forçamos, fomos sensibilizando também, e eu acho que as pessoas perceberam aquilo que eram as nossas dificuldades, com muitas dores de cabeça à mistura no meio deste caminho, nesta empreitada, mas que acima de tudo começa agora a chegar à sua fase final e que estará muito em breve à disposição de todos os felgueirenses. É preciso coragem avançar com o PDM a poucos meses de umas eleições autárquicas, um documento que às vezes costuma ser tão polémico. É preciso coragem e vontade de mostrar aos felgueirenses que vocês vão cumprir aquilo que prometeram. Eu acho, aliás, isso era um slogan de campanha que nós tínhamos quando nos apresentámos aos felgueirenses, coragem para mudar. E as pessoas optaram por mudar. E quando nós viemos para aqui foi para fazer diferente. E é isso que estamos a fazer. Não temos de ter problemas de assumir aquilo que é a nossa responsabilidade só porque estamos a pensar em questões eleitorais. Não podemos meter um PDM na gaveta durante anos e anos só porque achamos que não vamos conseguir agradar a todos e, portanto, para não agradar a 2 ou 3, se calhar vamos prejudicar todo o resto da população. Nós assumimos isso com honra e agora certamente que estará também, estando na sua fase final, podemos dizer orgulhosamente que cumprimos aquilo que foram as nossas promessas, ao fim de apenas um mandato de trabalho, mas que queremos no fundo aqui assinalar aquilo que é a honra da palavra que é dada e isso temos conseguido felizmente fazer com os felgueirenses.